E continuamos no programa de hoje com temas atuais, relevantes, importantes que levamos até si. Já sabe que mais à frente voltamos também a abrir as portas do consultório a todas as suas questões. Agora, relacionadas com saúde íntima da mulher ou também medicina estética. Para isso, pode marcar o número de telefone 22-508-3297 para inscrever-se, juntar-se a nós, fazer aqui a sua pergunta, partilhar o seu testemunho. Tem também disponível o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt, o nosso número do WhatsApp 963-143-663. Desta forma, também pode então partilhar todas as suas questões. Isto porque vamos falar de ginecoestética, saúde íntima da mulher e também de alguns tratamentos que ajudam a melhorar o bem-estar íntimo e também a autoestima feminina. É a nossa convidada, a doutora Lúcia Santos, médica de medicina estética, a quem muito agradeço por estar no consultório. Obrigada, Sra. Doutora. Obrigada, eu. É um privilégio recebê-la. Sra. Doutora, de mulher para mulher, por que razão é, de facto, ainda tão difícil para nós, não é, falarmos sobre queixas íntimas como, por exemplo, secura, vaginal ou incontinência? Alexandra, infelizmente, eu acredito que muitas mulheres vivem ainda com a ideia que sofrer faz parte de ser mulher. Uma ideia herdada, passada de gerações em gerações. É muito frequente nós ouvirmos dizer que depois de um parto ter perdas urinárias é normal, que na menopausa ter dor nas relações sexuais é normal. Não, não é. É importante passar a mensagem e que hoje em dia temos tratamentos que nos permitem dar resposta a estas situações e que estas situações não são situações normativas na vida da mulher. Eu vejo todos os dias em consulta mulheres que deixaram de dar caminhadas, mulheres que deixaram de ter intimidade com os seus maridos, que se isolaram porque têm vergonha desta situação. E, portanto, não é aceitável hoje em dia e da forma como a medicina evoluiu, e não estamos a falar de estética. Obviamente estes tratamentos têm também resultados efetivos do ponto de vista estético, é inegável, mas aqui nós estamos a falar de saúde da funcionalidade. Estamos a falar de tratamentos que nos permitem ajudar a resolver situações de incontinência urinária, de tratar atrofias vaginais, de tratar a secura muito comum na menopausa e, consequentemente, também a dor que muitas das vezes resulta destas situações. É uma queixa muito comum nas consultas, as dores nas relações sexuais? É uma queixa extremamente frequente, sobretudo quando questionada. Ainda existe muito pudor de ser naturalmente exposta e falada se nós não tivermos o cuidado de questionar a sua existência. Ou seja, ser a própria mulher a abordar o assunto, não é? Claro que sim. E, portanto, se hoje em dia nós tratamos rugas do rosto porque nos faz sentir bem, não faz sentido não tratar a funcionalidade de uma área tão importante para o equilíbrio e para a autoestima da mulher, como é a área íntima, a área genital. Houve uma abordagem difícil, uma aceitação difícil por parte de algumas mulheres para os tratamentos estéticos, na face, por exemplo. O mesmo acontece com a zona íntima? Pode-se comparar? Eu acredito que na zona íntima é ainda mais difícil esta aceitação. Se no rosto é uma zona exposta e que as pessoas até de alguma forma conseguem perceber o valor de algum investimento, se pensarmos única e exclusivamente do ponto de vista estético, provavelmente as mulheres não conseguem atribuir o devido valor a estes tratamentos. E por isso é que eu queria reforçar hoje aqui, não é? Dizer a estas mulheres que não estamos a falar de estética apenas, que estamos a falar de saúde e de muita melhoria, muitos ganhos em saúde que permitem trazer maior qualidade de vida a todas estas mulheres. E vamos conhecer alguns desses tratamentos. Já aqui falamos, portanto, de secura vaginal, falamos de incontinência urinária, dor nas relações sexuais. Qual é a resposta para estes tratamentos? Laser, radiofrequência, por exemplo, Sra. Doutora? Sim, nós temos atualmente, e esses são os dois principais tipos de tratamento das tecnologias desenvolvidas mais recentemente. O laser, que nos permite, por um lado, como que acordar, despertar as células dos tecidos vaginais para que voltem a produzir colagênio e elastina, sob a forma de micropontos de calor, e conseguimos um resultado muito interessante de recuperar hidratação e também espessura dos tecidos, um bocadinho ao encontro daquilo que acontecia antes da menopausa.
A radiofrequência é uma tecnologia já um bocadinho diferente, com foco mais na firmeza do que na regeneração, que nos vai permitir melhorar o músculo da bexiga, os próprios ligamentos de suporte, portanto vai-nos permitir como que fazer um reforço interno de toda a estrutura da bexiga e dos ligamentos, para se conseguir que a bexiga e os músculos e os ligamentos à volta consigam voltar a suportar a urina da forma que é expectável que aconteça sem que existam perdas. Acho que é importante referir que são tratamentos que são feitos em consultório, portanto, sem recurso a cortes, sem recurso a agulhas, sem necessidade de anestesia, e que as pessoas terminam o tratamento, saem do consultório e retomam de imediato a vida normal. Portanto, não tem aqui, são minimamente invasivos e sem tempo de recuperação associado. Grandes vantagens, claro. E este tratamento está dividido por sessões? A partir de que sessão é que é possível notar melhorias? Os protocolos normalmente preconizam 3 sessões, com espaçamento mensal, de 4 em 4 semanas, e que são normalmente suficientes para ter resultados satisfatórios e ir ao encontro das necessidades da pessoa que nos procurou. Claro que poder-se-á voltar a repetir uma outra sessão, poder-se-á fazer um espaçamento para perceber a resposta do corpo àquele estímulo da regeneração e voltar-se a repetir um outro ciclo de 3 tratamentos, ao fim de 6 meses, mas normalmente estes 3 tratamentos são suficientes para conseguirmos um resultado muito satisfatório. Alguma contraindicação importante? As contraindicações que existem a estes tratamentos são muitas vezes locais. Portanto, é importante haver sempre a avaliação, não é, Claro. médica, mas muito mais do que outras condições sistémicas ou problemas de saúde, não existe grandes contraindicações a fazer estes tratamentos e, portanto, quase todas as mulheres que se identifiquem com estas queixas poderão realizá-los. Mulheres que ainda querem engravidar, por exemplo, podem fazer estes procedimentos? Podem fazer estes procedimentos e faz todo sentido pensar neles, sobretudo até se já foram mulheres que tiveram uma gravidez prévia, que ficaram com alguma queixa deste género e não fizeram na altura o tratamento. Porque às vezes são pessoas que ainda percebem uma ou outra perda urinária mais espontânea, mais pontual, numa situação de algum esforço físico, numa situação de fazer algum movimento mais rápido e, portanto, faz todo sentido tratar previamente esta situação para que depois, numa nova gravidez, não haja o agravamento da situação, que fica ainda mais difícil o tratamento posterior. Portanto, fazer previamente essa recuperação é o que está preconizado neste momento que se faça. Algumas destas queixas, como disse a doutora Lúcia no início, muito bem surgem durante a fase da menopausa. Portanto, também há aqui recomendações muito específicas e diretas, não é, para as senhoras já em menopausa. Estas queixas são sobretudo referidas na menopausa, porque eu acredito que é aquilo que se vai falando mais atualmente e o que se vai ouvindo, e como as pessoas sabem que é expectável ou que é mais normativo que estas queixas aconteçam nessa fase da vida, falam-na nessa fase da vida, embora nós sabemos que perdas urinárias acontecem no pós-parto. Muito bem, claro. Estas situações de ter alguma dor, algum desconforto na relação, pode perfeitamente, após uma gravidez, na recuperação de todo o tecido e de toda a região pélvica da mulher, acontecer. E muitas vezes acontecem nesta fase e persistem ao longo da vida, e só na fase da menopausa é que essa queixa é novamente tida em consideração, referenciada e procura a ajuda para a resolução. Não quer dizer que tenha acontecido precisamente naquele momento da menopausa. É claro que sabemos que com todas as mudanças que acontecem na menopausa, não é? As alterações hormonais, as oscilações hormonais, a perda protetora dos estrogénios, das hormonas femininas, há uma grande potenciação da secura, da atrofia vaginal, de haver uma laxidez dos ligamentos e do próprio músculo da bexiga e daí haver a incontinência urinária associada, haver a atrofia, haver a dor, mas a verdade é que a grande maioria dessas queixas não aconteceu naquele exato momento da menopausa onde não estará. São queixas que muitas vezes vêm desde a primeira gravidez, desde o primeiro pós-parto e que nunca foi tratado, que nunca foi tido em consideração para ser resolvido. Por isso, a conversa sobre não ser normal dor nas relações sexuais, não ser normal perder urina, é que é tão importante, ainda bem que a temos aqui no consultório também tantas vezes. Este plano de tratamento é personalizado, portanto tem que ser ajustado às necessidades e à individualidade de cada senhora, cada mulher? Sim, sem dúvida. O primeiro passo passa sempre por uma avaliação detalhada, pormenorizada, para se perceber
qual é o plano terapêutico para aquela mulher. Nem todas as mulheres vão precisar de fazer laser, nem todas as mulheres vão precisar de fazer radiofrequência. E com certeza vão existir mulheres que até vão ter que fazer combinação de tratamentos. Daí a importância da avaliação médica e, com base nessa mesma avaliação, fazer-se um plano de tratamento personalizado, estruturado, individualizado àquela pessoa que temos à frente e também para dar resposta, solução às queixas que a própria pessoa tem, como sendo as queixas que a incomodam, que lhe estão a tirar qualidade de vida. Portanto, não é necessária também anestesia, a pessoa sai pelo próprio pé, segue a sua vida, portanto, os tratamentos, presumo, não são dolorosos. Essa é a pergunta que mais frequentemente me fazem, Alexandra. Claro. E a resposta é não dói. Portanto, são tratamentos que realmente, como eu já referi há pouco, não são invasivos, não têm recurso a cortes a agulhas, não têm a necessidade desse anestésico e, portanto, a pessoa consegue muito tranquilamente em gabinete fazer. A sensação que há, o que é referido frequentemente, é de algum calor, mas calor esse que é perfeitamente ajustado à própria sensibilidade da pessoa. Se for um calor que até incomoda, nós conseguimos ajustar potências e fazer com que seja confortável todo o tratamento e a pessoa sai dali pelo próprio pé, perfeitamente capaz de voltar à sua vida no imediato. E resultados, doutora? É difícil gerir as expectativas ou, de facto, as pessoas notam melhorias e chegam à próxima sessão já com aquele resultado e com um ar muito mais positivo, não é? Muito mais credível. O feedback que vamos tendo é que as melhorias são percebidas logo ao fim da primeira sessão. Que bom. Quando voltam ao fim das 4 semanas para a realização da segunda sessão, a própria pessoa já consegue perceber menos perdas urinárias sem de existirem, muito menos desconforto. Às vezes a primeira sessão é suficiente para resolver alguma situação de dor, de desconforto na relação sexual e isso é imediatamente referido. É claro que, dependendo da gravidade do quadro e do ponto de partida da queixa, poderá só ser mais notório ao fim da segunda ou até mesmo da terceira. Mas é expectável que ao fim da primeira sessão a própria pessoa já perceba resultados. É muito importante fazer sempre a gestão de expectativas, porque estes tratamentos, nós falamos, e bem, para a incontinência urinária, mas é claro, estamos a falar de incontinências urinárias ligeiras. Portanto, eu não estou aqui a dizer, nem é a minha pretensão dizer, que este tratamento vai substituir a cirurgia. Claro. Para a incontinência urinária, moderada ou a grave, que realmente aí já não vamos conseguir apenas com este tipo de tratamentos dar essa resposta. Mas a verdade é que em incontinências mais ligeiras ou têm fases mais iniciais, e daí Sim, a importância de termos uma resposta, não é, uma identificação do problema o mais precoce possível, conseguimos sim resolver esses quadros, não só do nível da incontinência, mas também depois já nas situações da menopausa, da secura e da atrofia, reverter e voltar ao estado dos tecidos antes da situação da menopausa. E pode perfeitamente atrasar uma cirurgia também, porque há muitos médicos ginecologistas a referenciar precisamente senhoras com incontinência urinária para este tipo de tratamentos. Sim, claro, sim. Sabemos que as cirurgias são sempre tratamentos mais invasivos e que muitas vezes podem também não ter o resultado a 100% na resolução do problema e se estamos a falar de uma idade jovem ainda, numa mulher ativa, se podemos tentar primeiramente um tratamento menos invasivo, não é? Portanto, esse deverá ser o planeamento do seu tratamento, porque se tivermos resultados excelentes, se não, temos sempre a opção de fazer mais tarde ou quando necessária a intervenção cirúrgica para dar a melhor qualidade de vida possível a essa pessoa. Claro, é sempre o objetivo. Quem nos está a acompanhar e se identifica com estes sintomas e possa ter ainda um bocadinho de receio, que é perfeitamente normal, não é, Sra. Doutora? Que conselhos é que dá? O meu principal conselho é para não considerarem o desconforto normativo, ou seja, normal. Não aceitem como resposta faz parte da idade. Verdade. Não faz. E nós hoje temos tecnologias, a tecnologia evoluiu, a medicina evoluiu, de forma a que conseguimos dar uma resposta muito válida, muito satisfatória, com tratamentos que estão à distância de um tratamento de 20 minutos. Conseguimos dar uma resposta, portanto, a este nível. Procure ajuda, informe-se e não aceite que faz parte da idade.
É um excelente conselho. Muito obrigada, Sra. Doutora, por estar aqui connosco no consultório. Vamos ouvir as questões dos nossos telespectadores. Vamos a isso. Já sabe que agora podem então aqui à doutora Lúcia Santos, médica de Medicina Estética, nossa convidada de hoje no programa Consultório, fazer a sua pergunta, expor a sua dúvida, um bocadinho da sua intimidade também e, claro, o seu testemunho. Estamos deste lado, à distância de uma chamada, 22-508-3297, é o número de telefone que pode marcar para inscrever-se, mas pode também partilhar toda esta informação e enviar para o nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt ou também utilizar o WhatsApp 963 143 663 e desta forma fazer-nos chegar a sua pergunta, a sua dúvida, o seu caso, o seu testemunho também. Junte-se a nós, vamos fazer um breve intervalo e regressamos daqui a alguns minutinhos. Até já.